casa do Senhor. Como é bom estar na casa do Pai, mais uma noite, mais um dia. Que bom que você está aqui hoje, nessa noite, porque o Pai, Ele te preparou esse momento. Foi o Pai que trouxe você aqui nessa noite para adorar o nome dEle, para receber uma palavra que Ele quer derramar sobre a sua vida. Eu queria saber se tem alguém nos visitando pela primeira vez. Só levanta a mão. E glória a Deus, seja bem-vindo, irmão. Deus abençoe a sua família, a sua casa. Você é muito bem-vindo aqui. Eu sempre falo, nós não somos apenas uma igreja, somos uma família. Como família temos erros e defeitos, mas o nosso papel principal é direcionar as pessoas para Cristo, que é o centro de todas as coisas. Nós somos a família da ressurreição, uma família. Sejam muito bem-vindos. Para quem não me conhece, meu nome é Pedro, sou pastor aqui da Igreja Anglicana Ressurreição Pombos. É um prazer estar aqui com você hoje nessa noite. Eu convido você a abrir sua Bíblia lá no livro de Mateus 25, Mateus capítulo 25, do versículo 1 ao 13. O irmão posso dar um playback, tá, irmão? Você que está nos acompanhando agora pelo Instagram, pelo YouTube, que a paz do Senhor esteja também na sua casa. Você é muito bem-vindo aqui. Deus tem uma palavra para você. Se você está nessa live, clica nesse aviãozinho aí, compartilha essa live com mais pessoas, segue o nosso Instagram da Igreja Ressurreição Pombos, e se você está pelo YouTube, se inscreve no nosso canal, compartilha essa mensagem para que outras pessoas sejam também abençoadas. Mateus capítulo 25, versículo do 1 ao 13. O tema da mensagem de hoje é algo diferente. É solteiro, chega, fico feliz quando escuta isso. Esperando o noivo. Esperando o noivo. Deus tem algo a ministrar ao nosso coração nessa noite. Deus tem algo especial para a minha vida e para a sua vida. Então abre o teu coração nessa noite. Se prepara para aquilo que Deus vai fazer nessa noite na sua vida. Começa a gerar expectativa. Começa a dizer: Senhor, eu quero sair dessa noite aqui cheio. Eu quero ser transformado. Eu quero ser transformada. Eu quero um renovo sobre a minha vida. Porque é isso que Deus quer propor para mim e para você nessa noite. Mateus capítulo 25, a partir do versículo 1 até o 13, vai estar aqui na tela. Se você está sem a sua Bíblia ou sem o seu smartphone, diz assim a palavra do Senhor: o reino dos céus, pois, será semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o seu noivo. Cinco delas eram insensatas e as outras 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo consigo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, juntamente com as suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite, ouviu-se um grito: o noivo se aproximam, saiam para encontrá-lo. Então, todas as virgens se acordaram e prepararam as suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. E elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e nem para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e as portas foram fechadas. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que eu não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Estas são as palavras da salvação, e por ela a gente dá graças a Deus. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, Pai, muito obrigado, Senhor, porque estamos aqui nessa noite. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos deu o dom da vida. Muito obrigado porque o Senhor nos levantou da nossa cama nessa manhã. Muito obrigado porque as suas misericórdias estão sendo renovadas sobre a nossa vida, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque a Tua palavra, a palavra que jamais volta vazia, ela já foi liberada desse ambiente, Pai. Que essa palavra, ela transforme toda a nossa vida, toda a nossa mentalidade, o fundo do nosso ser seja
transformados pelo lavar e o regenerar da Tua palavra, Senhor. Pai, que nada nessa noite atrapalhe aquilo que o Teu Espírito Santo quer fazer, Senhor. Que toda distração, toda obra do inimigo caia por terra no nome de Jesus. Que nós nessa noite, Pai, possamos ouvir e responder ao Teu chamado, Pai. Que nós nessa noite sejamos como essas virgens prudentes, Pai, que estão preparadas para receber o noivo, Pai. Que nessa noite estejamos preparados para receber o que o Senhor quer derramar sobre a nossa vida, Senhor. Pai, que eu não te atrapalhe em nada naquilo que o Senhor quer fazer nesse lugar. O Senhor tem total liberdade nesse ambiente, Senhor. Que o meditar no meu coração, Pai, e falar da minha boca sejam sempre agradáveis na Tua presença. Ó rocha minha, ó redentor meu. É por isso que eu te oro e te agradeço no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Esperando o noivo é o tema da nossa mensagem nessa noite. Deus tem uma palavra para o nosso coração. Ele quer ministrar algo muito forte. E se você preparar o seu coração, eu sei que algo vai mudar na sua vida dessa noite. Deus, Ele quer ativar nessa noite um senso de urgência no nosso coração, porque está cada vez mais próximo o retorno de Cristo. Cada vez está mais próximo o retorno do nosso noivo. Só é a gente olhar para o cenário que está acontecendo, para tudo que está acontecendo no mundo, só mostra que cada vez mais o noivo está chegando, o noivo está perto. Cenário de guerra mundial acontecendo, rumores de guerra, perseguição à igreja, gente. Muita coisa acontecendo, o aumento do engano, muitas pessoas sendo enganadas lá fora, e o esfriamento da nossa fé. O que eu acho interessante é que essa parábola que a gente leu no versículo de Mateus 25, ela é uma das respostas de Jesus a uma pergunta feita pelos seus discípulos em Mateus 24. Os discípulos estavam preocupados e perguntaram: Senhor, quando é que vai chegar o fim de todas as coisas? Quando é que o Senhor vai voltar? Lá em Mateus 24, peço que o irmão coloque aí na tela, Mateus 24, a partir do versículo 3 até o 14, veja que coisa interessante, que comece a perceber aquilo que está acontecendo, se muita coisa do que Cristo falou aqui já está acontecendo, vivenciando na nossa vida. Veja o que diz Mateus 24, a partir do versículo 3, diz assim: E tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos se dirigiram-se a ele em particular e disseram: Dize-nos quando acontecerão estas coisas, e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos. E Jesus respondeu, preste atenção, Jesus diz a eles: Cuidado, que ninguém os engane, pois virão muito em meu nome dizendo: Eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Primeira coisa que ele está dizendo: muitas pessoas vão ser enganadas quando estiver chegando próximo ao final das coisas. E será que não é isso que está acontecendo com a igreja de Cristo, com o nosso contexto? Várias pessoas sendo enganadas, e ele continua dizendo: vocês ouvirão de falar de guerras e rumores de guerra, mas não tenham medo, porque é necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. E ele continua dizendo: nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá fome e terremoto em vários lugares, e tudo isso será o início das dores. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. Vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. E naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. Veja mais coisas que têm acontecido. Cada vez mais as pessoas estão se odiando por coisas banais. Família brigando entre si, pessoas brigando com os irmãos. Cada vez mais pessoas, um odiando ao outro. E continuando ele diz: e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. E devido ao aumento da maldade, o amor de muito esfriará. Mas aquele que perseverar até o final será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunha a todas as nações, e então virá o fim.
Gente, se a gente pegasse um checklist aqui de tudo isso que Jesus falou e você começasse a fazer um checkzinho, muita coisa já está acontecendo. Muita coisa já está se aproximando e eu tenho certeza, eu creio no fundo do meu coração. Se nós não formos a última geração, nós estamos preparando a última geração para o retorno de Cristo. E é esse senso de urgência que Deus ele quer acender no nosso coração, porque cada vez está mais próximo. E essa parábola de Jesus, ela vem em resposta a essas perguntas. Se você olhar Mateus 25, ele traz duas parábolas com a mesma temática. As parábolas das 10 virgens e as parábolas dos talentos, onde o rei ou o noivo estava presente e ele foi embora, mas só que ele vai voltar. As duas parábolas isso acontece. E Jesus está usando essa analogia para falar algo muito forte ao nosso coração. E o interessante é perceber, e é uma das analogias principais que o Novo Testamento, Jesus ele vai utilizar para a sua igreja, é chamando ela de noiva. É esse tipo de relacionamento que Jesus ele quer assemelhar a igreja dele com ele. Um casamento. Não é à toa que o primeiro milagre de Cristo foi no casamento. Apocalipse 22:17, já no final de todas as coisas, ele fala que, veja o que diz o versículo 17: o Espírito e a noiva dizem: vem. Vem, e todo aquele que ouvir, diga: vem. Quem tiver sede, venha. E quem quiser, beba da graça da água da vida. O que está dizendo aqui? O Espírito Santo e a noiva dele, a igreja dele, está clamando: Maranata, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus, vem. E ele assemelha a esse tipo de relacionamento, porque a igreja do fim dos tempos é esse tipo de relacionamento que ela vai ter com Jesus Cristo. Um relacionamento tão profundo, tão íntimo, assim como é de um noivo com a sua noiva. Um relacionamento tão importante, porque ele está dizendo: olha, muitos serão enganados. Mas por que a minha igreja não vai ser enganada? Porque ela é minha noiva. Ela me conhece tão profundamente que ela não vai ser enganada. Gente, não tem como alguém enganar Simone se passando por Val. Ela tem um relacionamento tão profundo com Val. Não adianta alguém imitar a voz de Val, se vestir igual a Val, porque ela vai saber reconhecer e vai saber que não é Val. Por quê? Porque ela tem relacionamento, ela tem intimidade. É isso que nós precisamos ter com Jesus, gente. Para que a gente não seja enganado, para que a gente não caia nesse engano. É esse tipo de relacionamento que Jesus está querendo nos levar. Talvez você está gastando muito tempo buscando conhecimento, e isso é bom. Teologia, isso é bom. Conhecer acerca de Jesus, e isso é bom. Mas o que Ele quer é se relacionar com você. Ele quer ter intimidade com você, gente. É justamente por isso que Ele traz essa primeira parábola para ilustrar isso. Esse casamento do noivo vindo, o noivo chegando e as virgens esperando ele. Eu acho muito interessante quando ele fala isso e traz essa parábola. Eu quero logo desconstruir alguns conceitos que a gente tem quando a gente lê essa parábola, alguns entendimentos errados que é normal a gente ter quando a gente lê isso. Isso traz muito temor ao nosso coração, ao meu coração traz muito. Quando a gente lê essa parábola, a gente costuma, e a gente vê que tem 5 virgens que elas são prudentes, e tem 5 virgens que elas são insensatas. E o que é que a gente assemelha, o que é que a gente assimila com isso? A gente diz: 5 era crente e 5 não era crente. Mas não é isso, gente. Jesus está dizendo que as 10 eram virgens. Deus ele nunca vai associar a uma imagem de uma virgem alguém que é descrente, alguém que é ímpio. A pessoa virgem traz a ideia de pureza. E quando ele fala que as 10 eram virgens, é porque ele está falando que as 10 eram crentes.
O número 10 na Bíblia, ele representa um número de plenitude, de algo completo, de algo perfeito. E ele está falando que a igreja de Cristo é que está nessas 10 virgens. Nessas 10 virgens é que está a igreja de Cristo. Aqui na igreja, tem várias virgens aqui hoje nessa noite. Tem várias virgens aqui, a gente não consegue diferenciar quando a gente olha logo de cara quem é prudente e quem não é. O que a gente tem que entender é que as 10 estavam esperando o noivo. As 10 confiavam que Jesus tinha ido embora, mas que ele iria voltar. Entenda, as 10 estavam com a lamparina acesa, só que uma só no começo. E aí já sai um spoiler daquilo que a gente vai falar. Deus, ele quer ministrar no nosso coração. Deus, ele quer trazer esse senso de responsabilidade na nossa igreja. Porque você pode estar achando que não tem nada, não vai demorar para acontecer, eu não preciso mudar, eu não preciso ajustar. Mas Deus quer trazer algo nessa noite. Deus, ele quer que você comece a ser uma pessoa prudente, que comece a acumular esse óleo. Não tem como eu olhar para você e dizer quem é prudente ou não, porque está todo mundo queimando nessa noite. Talvez a lamparina de todo mundo nessa noite está acesa e você está queimando por Jesus. Mas Jesus, ele sabe quem é que trouxe as vasilhas com óleo. Jesus, ele está olhando para você e sabe quem é que vai estar firme, queimando daqui a 5 anos. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. O que é que nós precisamos fazer? Como nós precisamos se preparar como noiva de Cristo para receber o noivo? E em primeiro lugar, que a gente aprende com essa parábola, nós precisamos ser constantes. Repita comigo: constantes. Nós precisamos ser constantes. É a primeira coisa que essa parábola está querendo nos ensinar. É que não está relacionado sobre intensidade, mas está relacionado sobre uma constante intensidade. Não é só sobre ser intenso, é sobre ser constantemente intenso. É isso que Jesus, ele quer trazer nessa noite, porque ser constante, gente, é diferente de ser intenso. Ser constante é diferente de ser intenso. Então a pergunta nessa noite não é se você está queimando hoje por Jesus, porque provavelmente se você está aqui hoje nessa noite, você deve estar queimando por Jesus. Então a pergunta não é se você está queimando hoje, a pergunta é se você vai estar queimando até o fim, se você vai estar queimando até o retorno de Cristo. Eclesiastes 7:8 diz assim: um fim das coisas é melhor do que o seu início, e o paciente é melhor do que o orgulhoso. Então, gente, não é se você está queimando hoje, mas é se você vai estar queimando até o final. Não adianta estar com a lamparina acesa só no início, mas se você não vai terminar com ela acesa quando o noivo voltar. Não adianta. A nossa vida cristã não é uma corrida de 100 metros. Ela é uma maratona. Ela é longa, ela é demorada. E eu pergunto a você: quem é que vai ser encontrado queimando daqui a 5 anos? Quem é que vai estar queimando ainda por Jesus daqui a 10, daqui a 15 anos? E talvez você pode falar: pastor, já faz 10 anos que eu estou aqui queimando, já faz 15, já faz 20. Mas a pergunta é: você vai estar daqui a mais 5, daqui a mais 10, daqui a mais 20? Não importa se você está queimando hoje, importa se você vai estar queimando até o final. Porque ele fala que aquele que permanecer fiel até o fim, esse vai ser salvo. Aquele que permanecer fiel é esse que vai ser salvo. Isso que eu estou fazendo hoje aqui, irmão, eu estou queimando o meu óleo. Eu não estou acumulando óleo. Eu estou queimando um óleo que eu acumulei lá atrás. Eu estou queimando um óleo nessa noite que eu acumulei através do meu devocional, da minha vida, da minha busca. E você não tem como saber se eu estou bem nessa noite ou não. Eu posso estar mal, posso estar enfrentando vários problemas, mas talvez você só vai saber lá para frente se eu vou continuar
continuar queimando ou não, se eu estou acumulando óleo ou não. É isso que nós temos que fazer, gente. Nós precisamos estar queimando hoje, mas precisamos também estar acumulando óleo. Nós precisamos estar guardando esse óleo também para queimar lá na frente. Nós precisamos ser constantemente intensos. Nós precisamos ser constantemente intensos. Temos que ter esse amor tão intenso, tão profundo por Jesus, que eu não vou queimar apenas hoje, mas eu vou queimar amanhã e depois e até quando Ele voltar. Então, gente, preste atenção. Não adianta se você está sendo intenso hoje no seu devocional, se você não for constante. Não adianta você ler 20 capítulos da Bíblia hoje, ler 10 capítulos de um livro, se você não for constante. Se você passar um mês sem ler, se você passar mais 2 meses sem ler a Bíblia, não adianta você queimar no seu devocional se você não for constante. Não adianta você estar queimando na sua oração se você não está sendo constante. Não adianta você gastar 5 horas de oração hoje e passar um mês sem orar. Não adianta. Não adianta você ser intenso na igreja, vindo todo dia, começando tudo, se você não for constante. Se você no meio do caminho desanimar, não adianta. Que o que importa não é como você começa, é como você termina. E você talvez possa ser essa pessoa que é uma pessoa intensa, está fazendo tudo na igreja, está todo culto, está todo momento, você está em tudo. Mas o que importa é se você vai ser constante assim até o final. Não adianta você estar servindo, participando de todos os ministérios, se você não for constante neles. Nós precisamos ser constantemente intensos. É isso que Paulo fala. Ele diz: eu combati o bom combate, eu terminei a carreira, eu guardei a fé. O que é que ele está dizendo? Eu fui constantemente intenso até o final. Paulo está dizendo que ele deixou a lamparina dele queimando até o final da vida dele. É isso que eu e você, é isso que nós precisamos ser. Permanecer constantemente queimando. Amém? Amém. Pastor, o que é que eu preciso fazer com a noiva de Cristo para esperar o retorno dele? Em primeiro lugar, ser constante. Em segundo lugar, entenda: óleo não se empresta. Óleo não se empresta. Diga para o seu, está do seu lado, diga assim, olha para ele e diga: não peça meu óleo. A outra pessoa do outro lado diga: não peça meu óleo. O versículo 8 e 9 da passagem que a gente leu, diz assim o versículo 8 e 9: as insensatas disseram ao prudente: dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. E elas responderam: não, pois pode ser que não haja suficiente para nós e nem para vocês. Então vão e compre o óleo de vocês. Gente, não adianta se você está andando com pessoas cheias de óleo. Não adianta se você está participando da igreja e a igreja é cheia de óleo, porque óleo não se empresta, óleo não se dá, óleo se conquista. Pastor, como assim? Eu não estou entendendo. Não tem como eu emprestar o meu amor por Jesus para você. Não tem como. Não tem como Jace emprestar o amor que ela sente por Daniel para mim. Porque ela sente um amor totalmente diferente do que eu sinto por Daniel. Então não tem como, é totalmente diferente. Eu não tenho como dar o meu amor por Cristo para você. Eu não tenho como dar minha vida devocional com Cristo para você. Óleo não se empresta, óleo se conquista. Você vai comprar esse óleo gastando o seu tempo no seu devocional. É você indo para o secreto, fechando a porta do seu quarto, de joelho, orando, buscando Ele. É lá que você vai conseguir o seu óleo. É lá que você vai conquistar o seu óleo. E outra coisa interessante que eu consigo perceber, entenda: as 10 virgens estavam com a lamparina. Pastor, mas o que é a lamparina? O que é isso? As lamparinas significam
a estrutura para queimar. As 10 tinham as mesmas estruturas para queimar. Veja, a nossa igreja, a igreja que você está indo hoje, a nossa igreja aqui, isso aqui é lamparina. Isso aqui é a estrutura. O que a igreja oferece, curso de capacitação, aquilo que a igreja está fazendo é lamparina. Os eventos da igreja é lamparina. Os ministérios para você servir é lamparina. Os eventos como concílio, cross, conexão é lamparina. O pastor que é top é lamparina, gente. Tudo isso é lamparina. Tudo isso é estrutura para você queimar. Isso facilita, isso ajuda. Mas de nada adianta ter lamparina se eu não tenho óleo. De nada adianta se eu tenho estrutura, se eu tenho lamparina, mas eu não tenho óleo. Porque o óleo você só vai conseguir no teu relacionamento com Deus, no teu tempo secreto, é na oração, é no jejum, é na palavra, é na intimidade. Porque relacionamento com Deus é algo que se constrói, não é algo que se vende, não é algo que se empresta. Então, entenda, nós precisamos buscar constantemente esse óleo. E tem gente que fala, pastor, eu vou trocar de igreja porque eu não estou me sentindo mais bem, eu não estou bem. Certo, tudo bem. Você só está trocando de lamparina, está tudo certo. Mas se você não mudar, se você não buscar o óleo, de nada vai adiantar. De nada vai adiantar. Gente, tem um exemplo que eu gosto de dar. Não adianta se Daniel ganhar uma Ferrari, se ele não tiver combustível, se não tiver óleo para botar nela. Ela não vai adiantar de nada. Ela vai ficar parada. Ele ganhou a estrutura, mas ele não tem o óleo. Uma Ferrari e um Fusca sem gasolina é a mesma coisa. Não serve para nada. Você pode ter uma Ferrari e um Fusca, se a gente tiver sem óleo, de nada vai adiantar, vai ser um enfeite para a garagem. De nada vai adiantar, escute isso. É melhor ter um Fusca com gasolina do que uma Ferrari sem gasolina. É melhor você ter um Fusquinha com óleo para você andar do que uma Ferrari que não anda. Você vai chegar muito mais longe com o seu Fusca do que com a Ferrari parada. Então você tem que parar de querer comparar as coisas, esse negócio de ficar comparando e dizer, pastor, aquela igreja é mais top porque tem aquilo, tem que ter aquela coisa. Não, eu queria que meu pastor fosse como. Não adianta. Isso é lamparina. Se você não tiver óleo, de nada vai adiantar. É melhor ter esse fusquinha com esse óleo, irmão, do que uma Ferrari sem funcionar. Entenda isso. Minha pergunta para você é: você está acumulando óleo? Você está buscando comprar esse óleo com Deus? Você está buscando esse alimento? Porque essa vai ser a diferença de uma noiva prudente para uma noiva imprudente. Amém? Amém. Pastor, o que é que eu preciso fazer como noiva para esperar o noivo? Eu entendi que eu preciso ser constante. Eu também entendi que o óleo não se empresta. E por último, terceiro lugar, aprenda a dizer não. Olha para a pessoa do lado e diz não. Para a outra e diz não. Nós precisamos aprender a dizer essa palavrinha mágica não. O versículo 8 e 9 que a gente leu diz assim: as insensatas disseram prudentes, dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. E elas responderam não. Elas responderam não. Uma chave fundamental para mudar realmente se a gente vai acumular óleo ou não, assim como as prudentes, é a nossa capacidade de dizer não. É a nossa capacidade de dizer não. E tem uma analogia que eu acho muito boa no casamento. Quando Daniel e Jay se casou, Daniel lá na frente ele disse sim, aceito ela. Mas quando ele diz sim para Jace, ele está dizendo não para todas as outras mulheres. Quando você assumiu o seu compromisso com o seu noivo, com sua noiva, quando você disse sim para ele ou para ela, você está dizendo para todas as outras mulheres e para todos os outros homens: não.
não. E o problema é que, pastor, eu estou dizendo sim para Jesus, mas você continua dizendo sim para outras coisas, para várias outras coisas. E quando você assume um compromisso com o noivo, e ele é o seu noivo, quando você diz sim para Jesus, você está dizendo não para todas as outras coisas. Não, não, não. E esse é o nosso problema. Nós precisamos aprender a dizer não. Quando a pessoa chegar para você e disser: tu viu aquele filmezinho, Daniel? Não. Aquela série que saiu na Netflix, é muito boa aquela série. Não. Não vi. Tu baixou aquele joguinho novo? Não. Tu viu aquela dancinha que tu fazia no Instagram aqui? Não. 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 É isso que precisamos aprender. Não. Dizer não para as pessoas. Não, 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 não. Por quê? Porque eu só tenho 24 horas por dia. E eu preciso priorizar aquilo que é de Deus, aquilo que é mais importante. Eu preciso priorizar a minha família, as coisas fundamentais para a minha vida. Gente, eu não sei você, mas eu quero mais de Deus. Eu quero mais de Deus, eu quero buscar mais dele, eu quero estar na presença dele. E eu sei que eu preciso dizer não para um monte de coisa. Eu preciso dizer não, eu preciso, porque o meu foco é acumular óleo. Eu quero acumular óleo, gente, então é não. Não. Eu quero te desafiar hoje, nessa noite, a você começar a dizer não para aquilo que está roubando o seu óleo. Você começar a dizer não para aquilo que está te impedindo de acumular óleo, e você sabe o que é. Vai ter gente que vai ficar chateado, vai, mas não tem problema. Talvez você vai perder a oportunidade, vai, mas não tem problema, porque o nosso foco é acumular óleo. Se aquelas virgens dissessem sim, ela ia perder a principal coisa da sua vida. Ela ia perder o noivo quando ele chegasse. Gente, o ano está acabando, já está começando um ano novo. E Deus, Ele quer nos levar para um lugar novo. Ele quer nos levar para um lugar de intimidade, de busca, de anseio, de intensidade, de desejo. Mas para tudo isso, nós precisamos ter óleo para queimar até o final. Deus, Ele quer nos mover nesse lugar. Ele deseja ter mais de você. Ele quer que você entre nesse banquete nupcial. Ele quer que você chegue e Ele diga: seja bem-vindo, servo bom e fiel. Entra no gozo do teu Senhor. Amém. Vamos ficar de pé, parece que está acabando? Louvor, pode vir. Gente, é para esse lugar que o Senhor quer nos mover nessa noite. Ele quer nos levar para esse lugar de preparação. Ele quer, assim como essas virgens prudentes, Ele deseja que você seja essa virgem prudente. Ele deseja que você seja essa pessoa que você vai se preparar, que você vai acumular óleo, que você vai desejar a presença dEle. Mas para isso você precisa ser constante. Você precisa ser constante na sua vida. Você precisa priorizar as coisas de Deus. Você precisa aprender a dizer não. Você tem que entender que o óleo não se empresta. O óleo se conquista, se busca na presença de Deus. Então comece a dizer não para as coisas que estão te afastando da presença dEle. Feche teus olhos no teu lugar. Senhor Deus, Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos preparou essa noite. O Senhor nos preparou esse momento, Pai, para preparar cada um de nós, assim como essas virgens sensatas, prudentes, que acumulam óleo, que desejam, que anseiam a Tua presença. Senhor, nós queremos estar preparados, Senhor. E uma pergunta vem confrontar o nosso coração: se hoje fosse o retorno do nosso Senhor, como é que você está? Será que você está com a sua lamparina acesa nesse momento? Será que você tem óleo para colocar, para continuar queimando? Como é que você está se o Senhor voltasse hoje?
Você ia participar desse banquete, dessa festa? Entenda, essa pergunta não é para trazer juízo sobre o seu coração, mas é para trazer um senso de urgência por transformação. Deus, Ele quer mudar a sua vida. Deus, Ele quer mudar a nossa vida. Ele quer transformar. Mas para isso você tem que começar a mudar. Para isso você tem que começar a dizer não. Para isso você precisa ser constante nas coisas de Deus que você faz, nas suas disciplinas espirituais. Espírito Santo de Deus, Pai, nos ajuda, Senhor, nessa noite. Faz aquilo, Senhor, que homem nenhum pode fazer, Pai. Coloca vida nessas palavras, Pai. Traz unção, Senhor. Traz poder de mudança, de transformação, Pai. Eu declaro na autoridade do nome de Jesus que ninguém vai sair daqui, Pai, da mesma forma que chegou. Porque o Teu Espírito Santo está acendendo nessa noite as nossas lamparinas. Que esse fogo nessa noite, nesse momento, seja aceso, essa chama seja acesa, que nós possamos continuar constantemente intensos, queimando por Ti, Senhor. Nós queremos daqui a 40, 50, 60 anos ser encontrados com as nossas lamparinas queimando, esperando o Teu retorno, Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor vem fazendo na nossa igreja, na nossa casa, na nossa família, Pai. E muito obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor ainda vai fazer em nós e através de nós, Senhor. E é no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. E quem crê e concorda diz amém.